da série Plano Viajante no ar. E esse é o plano que vai te ajudar a realizar todos os teus sonhos de viagem. Eu sou a Bru, se você ainda não me conhece. Esse é o canal do Fórmula de Viagem e por aqui eu compartilho conteúdos que te mostram que viajar é possível para todos e o principal, eu te mostro como fazer as coisas. Porque o meu objetivo aqui é que você seja capaz de preparar as suas viagens do jeito que for melhor para você, com autonomia total para você. Esse aqui é o 23º vídeo da série e a gente chegou numa dúvida bem grande neste momento que estamos vivendo, né, de dificuldades em viajar. Será que viajar agora é seguro? Será que a gente vai conseguir se manter saudável se viajar agora? Se você estiver vendo esse vídeo do futuro, nós estamos aqui no começo de junho de 2021 e você deve lembrar muito bem que nessa altura nós estamos há quase 1 ano e meio nesta loucura mundial. E aí a gente quer saber, né? Dá pra viajar agora? Dá pra dar um respiro na cabeça? Dá pra matar a vontade? E a resposta é sim. Mas a gente tem que ir com calma que nós temos alguns pontos para levar em consideração e não é todo tipo de viagem que dá pra fazer, né? Então eu vou te indicar aqui aquilo que eu, Bruna, também faço ou que eu faria. E, por exemplo, eu ainda não tenho coragem de viajar de avião, de entrar num aeroporto movimentado, com o avião cheio e essas coisas. Então, eu não vou falar de viagens que precisem de avião, né? Eu não vou te incentivar a isso. Também não vou te incentivar a ir para lugar aglomerado e super turístico e dizer que tá tudo certo, porque eu não acho que existam cuidados suficientes que possam deixar a gente 100% seguros. Então, tem coisas que não dá pra gente fazer agora mesmo. E também é uma questão de cuidado coletivo, né, gente? Eu não tenho nem tanto medo por mim, mas eu tenho pelas outras pessoas, pelas pessoas que eu posso impactar e que eu vou acabar nem sabendo, né? E porque a gente também quer que essa jabirosca acabe logo. Então vamos fazer a nossa parte, vamos com calma. E aqui no Fórmula, eu sou assim, eu gosto de indicar o que eu também faria, o que eu acredito, as coisas que eu usaria. Então, se eu não acredito em algo ou acho que aquilo é errado ou imprudente, eu não vou falar, não vou te incentivar sobre isso por dinheiro nenhum do mundo, por mais que esse seja o meu trabalho. Então, estamos alinhados? Então, não espere que eu vou falar, a dizer para você que viajar para o México é seguro só porque a fronteira está aberta, porque eu não vou. Mas eu vou te falar que existem sim alguns tipos de viagem que são possíveis de fazer agora e que são seguras sim. Isso não significa que talvez daqui a alguns meses eu tenha outra visão, caso as coisas estejam um pouco mais tranquilas, né? Mas agora é essa daqui. Até porque eu tive a experiência de ir pra praia nesse verão e também no ano novo eu fui pra Gramado e Canela no Rio Grande do Sul e eu vi o quanto as pessoas são capazes de aglomerar sem pensar muito. Então eu não me senti muito confortável em nenhuma dessas ocasiões, então por isso que eu falo pra gente ir devagar e pensar os tipos de viagem que a gente vai fazer agora. Então vamos começar aqui a nossa conversa. De tudo que a gente já viu até esse ponto do plano viajante, eu acho que já tá bem claro para você que planejar suas viagens com antecedência é bem importante, faz diferença para ela ser melhor e mais econômica. E para os tipos de viagem que eu vou falar hoje, esse planejamento também é importante, mas é claro que em menor escala, porque a gente vai falar de viagens menores, mais próximas de casa, mais simples de modo geral. E aí eu falei um pouco mais sobre níveis de planejamento no vídeo 16 aqui da série. Eu vou deixar aqui em cima no card para depois você dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Que tipos de viagem dá para fazer agora e continuar seguro, podendo manter então os cuidados necessários? Eu vou dando uma olhadinha aqui na tela do meu computador para eu não me esquecer de falar nenhum ponto importante desses tipos de viagem. E a primeira delas são as viagens de isolamento. E eu sei que você já deve ter ouvido falar bastante disso, mas eu acho que definitivamente esse é um ponto de escape bem bacana que a gente tem agora, que é poder fazer uma viagem para descansar, para normalmente lugares com mais natureza, né? Então a gente acaba procurando praia, serra, sítio, lagoa, mato, enfim, coisas mais próximas da natureza, até porque é mais fácil se manter isolado nesse tipo de lugar, né? Então por isso que essas viagens estão na moda, digamos assim. Não que elas não que a gente não fizesse elas antes, mas não era talvez nem sempre a nossa primeira escolha, talvez não, com certeza não era necessariamente para se isolar, mas era para estar na natureza. Então, definitivamente a gente tem essa opção agora e ela é uma coisa bem forte, as pessoas estão realmente procurando isso. Então é bacana procurar hospedagens como o Airbnb, por exemplo, porque daí você vai ter o local só para você. Então você vai conseguir realmente 100% se isolar. Ou se você for para algum hotel, alguma pousada, que seja um lugar menor ou que tenha quartos espaçados, chalés, assim que você vá
conviver pouquíssimo com outras pessoas, né? E se conviver vai ser assim, à distância mesmo, com distanciamento social. Então a gente consegue fazer isso nas viagens de isolamento. Outro ponto aqui, deixa eu ver. E acaba que nesse tipo de viagem, era isso que eu queria falar, quase que eu esqueço. Muitas vezes a casa em si pode ser, digamos, a atração, porque aí você pode escolher um local com um pouquinho mais de infraestrutura, dependendo para onde você for, talvez como se você consiga alugar uma casa com piscina, ou que seja uma hospedagem, um hotel, uma pousada, que tenha, como eu falei, poucos quartos, então você consegue usar as áreas comuns sem estar com outros hóspedes ao mesmo tempo. Então é bem interessante e acaba que a natureza, se você for para um lugar de natureza, e ou a hospedagem é que se tornam a atração da viagem para você aproveitar férias, final de semana ou feriado. E aí, a segunda opção aqui de viagem são viagens de isolamento também, só que para fazer home office. Então, quem tem a possibilidade de trabalhar de casa, porque trabalha só com computador, não precisa estar na empresa, muitos continuam fazendo home office mesmo, as coisas tendo melhorado um pouco. Então, se você tem essa possibilidade, por que não? Ao invés de uma viagem de descanso, né, de uma viagem de férias, você não vai fazer home office em outra cidade, em outro lugar, que você consiga, então, levar o seu computador, que você garanta que tenha boa internet, que você consiga trabalhar desse lugar. Então, essa também é um tipo de viagem que está funcionando super bem nesse momento. Esse tipo eu fiz agora recentemente, em abril. Eu passei uma semana numa cidadezinha do interior, a umas mais ou menos 4 horas aqui da minha cidade. E a gente pegou uma casa que era como se fosse assim num sítio. Existiam outras casas no terreno, mas era tudo realmente bem afastado. Só tinha um casal, uma família de hóspedes numa outra casa, mas era bem distante, então a gente teve zero contato com eles. Zero preocupação. Foi pelo Airbnb, o anfitrião era um super host, então é uma pessoa que tem uma pontuação muito boa, os comentários eram muito bons desse período, falando que tudo era muito limpo, muito organizado, e era literalmente no meio do mato. Então, assim, foi uma experiência gostosa de passar uma semana trabalhando de outro lugar, mas ali na natureza, tinha uma trilha perto da casa. Então foi super legal e fica a sugestão de você pensar nesse tipo de viagem se você tiver a possibilidade de fazer o home office, se não, você usa aqui o formato de apenas viagem de isolamento, talvez no final de semana ou no feriado. Tem um outro tipo de viagem de isolamento, que na verdade ela não chega a ser uma viagem, mas é um termo que ficou famoso agora, né, do ano passado para cá, que se chama o staycation, que é uma mistura de vacation com stay, de tipo ficar no mesmo lugar. Então esse daqui funciona talvez para pessoas que não possam fazer home office, mas que queiram dar uma mudada de ares. Então você pode, se a sua cidade for interessante para isso, você pode acabar se hospedando por alguns dias, uma semana, ou talvez até mais de uma semana, em um outro lugar, em uma outra região da sua cidade, que talvez você goste, ou que tenha bastante natureza, ou que seja perto da praia, ou que seja perto do rio, enfim. Depende aí do seu cenário. Aqui, por exemplo, onde eu moro, que é na Grande Florianópolis, eu tenho muitas opções dessas para poder fazer esse staycation. No meu caso, eu trabalho de casa, trabalho aqui 100% na internet, então eu posso estar em qualquer lugar mesmo. Mas o meu noivo não. Ele vai algumas vezes, ele precisa ir algumas vezes na semana pro trabalho, pelo menos uma ou duas vezes. Então, nesse cenário, a gente consegue até ficar uns dias fora, né? Uma semana, como eu dei o exemplo agora há pouco, mas não muito mais do que isso, porque ele já precisa ir. Então, a gente consegue pegar uma hospedagem, né? Em algum outro bairro, talvez mais próximo da praia, para poder aproveitar, curtir, mudar um pouquinho os ares, mas ele ainda assim conseguir se deslocar para o trabalho algumas vezes na semana. Então, se você tem essa possibilidade, é interessante você ainda dar uma turistada na sua própria cidade ou na sua própria região, aproveita para se hospedar num bairro talvez que você sempre quis, talvez que seja um bairro que nesse momento da sua vida você não pode morar nele, mas aí você pode curtir um pouquinho aquela vibe daquele lugar. Então tem a opção também do staycation. A quarta opção é uma das minhas preferidas, que é viajar de motorhome. Mas essa eu ainda não testei, mas eu tô louca pra testar. A viagem de motorhome, ela também é um exemplo de uma viagem de isolamento, só que com a diferença é que você se desloca com a sua hospedagem junto, né? Você não tem nenhuma limitação
geográfica, digamos assim, porque você está com uma casa sob rodas, literalmente. Então você pode ficar em vários lugares diferentes. Só que aqui a diferença é que você precisa planejar um pouco mais, porque ela exige um pouco mais de detalhes, como por exemplo, buscar por campings ou áreas onde você possa colocar o motorhome, deixar o motorhome passar a noite, até porque você precisa de um mínimo de infraestrutura. Porque no motorhome você precisa, por exemplo, recarregar baterias, existem certos equipamentos dentro do motorhome, como por exemplo, um micro-ondas, que você precisa que o motorhome esteja conectado à energia para você poder utilizar, então você precisa estar em algum lugar que tenha essa possibilidade. Você precisa abastecer a água, né, os tanques de água, você precisa tirar o resíduo de água, o resíduo do banheiro, essas coisas assim. Então você precisa ir para um lugar que tenha infraestrutura. Então você precisa planejar isso, né? Pesquisar e identificar onde você conseguiria parar, então, num lugar que tenha infraestrutura, e quando não tiver, como é que você consegue remanejar isso, digamos assim, né? E onde você consegue deixar o motorhome para vocês passarem a noite. Então essa é uma opção bem bacana. Eu quero passar aqui, só para vocês terem uma ideia de quanto pode custar o aluguel de um motorhome. Porque, olhando para o número, estou mostrando aqui na tela, em torno de, no mínimo, costuma ser um mínimo de 3 diárias, é difícil algum lugar que aluga motorhome fazer menos de 3 diárias. E um dos mais baratos que eu encontrei dava 2.200, pelo menos 3 diárias. Aí você vai olhar e vai dizer, meu Deus, Bruna, R$ 2.200 por 3 diárias é muito dinheiro. Mas aí a gente tem que olhar um pouquinho diferente, né? A gente tá numa coisa só somando o transporte e a hospedagem. Então eu tenho duas coisas num único preço. E dependendo da quantidade de pessoas que forem viajar com você, você tem que sempre olhar essa divisão por número de pessoas. Então esse valor da diária que você está pagando por pessoa pela quantidade de dias de viagem, muitas vezes se iguala ao deslocamento e a hospedagem para outro lugar. Em alguns casos, óbvio, sai mais caro, em outros até sai mais barato. Quando a gente olha o número absoluto, assim, a gente assusta. Mas dependendo, então, de como você formatar essa viagem, pode ser uma opção bem interessante e é bacana também para você testar, né? Porque vai que você gosta dessa liberdade de ter a sua hospedagem com você onde você for, sem ser uma barraca, entendeu? Sem você precisar acampar. É interessante, né? É uma versão chique do acampamento. Então eu queria apresentar essa opção para vocês também, porque é uma opção bem bacana, que está crescendo bastante no Brasil, né? Fora do Brasil já é muito comum, principalmente no hemisfério norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa toda tem muito. E aqui no Brasil a gente está começando a desenvolver, né? Pegar gosto por esse tipo de viagem. Aqui na América do Sul também é comum, e agora o brasileiro está começando então a olhar para isso, e eu queria te apresentar essa possibilidade. Essas eram as sugestões de tipos de viagem que eu queria dar hoje para você. Eu não queria que o vídeo ficasse longo. E agora eu queria só falar mais 2 pontos aqui importantes para você levar em consideração. Um deles é pesquisar se para esse lugar para onde você está indo tem alguma restrição, né, por causa do que a gente está vivendo, porque essas restrições podem impactar no quanto você vai. Não no quanto, mas no como vai ser essa sua viagem, por mais que ela seja de isolamento. Então é interessante você ter essas informações até para ver se não te prejudica ou o pouco ali que mexe nas coisas não vai te atrapalhar. E dependendo, talvez você até decida adiar. Nesse momento a gente não tá com restrições muito críticas em lugar nenhum, assim, de modo geral. E como você vai fazer uma viagem de isolamento, você vai ficar, a princípio, só nesse lugar onde você se hospedou, você vai passar, sei lá, no supermercado, você vai ter comida, vai ter todas as coisas que você precisa. Então, a princípio, você não vai sair muito e as restrições não devem ser um problema, mas é interessante você dar uma olhada, porque talvez tenha algumas atrações, algumas coisas da cidade, né, do lugar, da região, que você possa ir, porque é uma coisa tranquila de fazer, porque é a céu aberto e, de modo geral, não é um lugar movimentado, então você consegue ir sem se colocar em risco. Mas por causa das restrições, pode ser que não esteja funcionando, ou que esteja, né, bem diferente o formato. Então é interessante olhar. E outro ponto aqui, é claro, a gente não pode esquecer, esse aqui já é o 23º vídeo da série, e eu falei disso lá no começo da série, mas tudo bem. Que é levantar os custos dessas viagens. Por mais que elas sejam pequenas, é interessante você ter uma noção de quanto elas vão custar, só para você garantir que elas estão ali dentro
do seu orçamento e que talvez você possa fazer até mais viagens dessa do que você imagina. E para dar uma esparecida na cabeça, ainda não são viagens muito grandes para muito longe, mas já são pequenas viagens que você pode fazer então para começar a matar a saudade e mudar um pouquinho então de ares e tudo ficar mais leve, tá? Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje da série Plano Viajante. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e a gente se vê no próximo vídeo da série. Até lá, tchau!